Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para partilhar um bocadinho de reflexão em conjunto. Com muita saudade também. Um abraço assim muito especial e apertadinho para todos. A exposição de hoje vem na sequência de temas que já foram abordados durante o mês de maio, onde se falou da reencarnação, de Segismundo, e falámos de todo o processo reencarnatório, da sua preparação e como é que acontecia, inclusive, a concepção. Depois falámos do período de gestação, que vai precisamente desde a concepção até a altura do parto. Falámos da importância do intercâmbio energético entre a mãe e o futuro bebê, de como o bebê absorve todos os estados da alma da mãe e de como é importante também que no seio familiar se mantenha um ambiente calmo, equilibrado. E falámos um pouco, com menos profundidade, nos casos em que essa gestação era interrompida, ou seja, nas várias situações em que é efetuado o aborto. Sendo este um tema muito sensível, consideramos importante voltar a abordá-lo e é por isso que hoje a nossa exposição é a visão espírita do aborto. A doutrina espírita tem como objetivo principal iluminar consciências, trazer-nos o conhecimento necessário para que em momentos em que temos que tomar decisões mais difíceis, possamos ter as ferramentas necessárias para fazer a melhor escolha. E, não pretendendo julgar ninguém, consideramos importante que esse conhecimento possa chegar ao maior número de pessoas que, quem sabe, possam estar a passar por um momento difícil, em que estão a ponderar passar por uma situação destas, ou até já o fizeram, e a doutrina espírita, para além do conhecimento que nos vai permitir fazer escolhas da melhor forma possível, traz-nos também conforto para quando no passado fizemos escolhas menos boas, não ficarmos agora presos à culpa e avançarmos e termos a consciência que Deus perdoa sempre. Nós é que precisamos de saber perdoar-nos e de também nos protegermos para de futuro podermos fazer uma escolha melhor. Mas, como é habitual, gostaríamos, antes de começar a nossa reflexão de hoje, de começar com uma prece. Assim sendo, vamos mentalizar a imagem de Jesus, o seu doce sorriso, e pedir-lhe que nos inspire a transmitir a mensagem de hoje da melhor forma. Pedimos também à espiritualidade amiga que sempre nos acompanha nestes trabalhos para ficarem connosco. Obrigada. Então, para começar, esta reflexão baseia-se no Livro dos Espíritos, que é uma obra da codificação espírita, é um livro de Allan Kardec, que começou logo, tem aqui uma pergunta que nos encaminha logo para termos uma ideia bem clara de qual é a posição da doutrina espírita em relação ao aborto. Na pergunta 880, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a espiritualidade responde: o de viver. Por isso é que ninguém tem de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Quer isto dizer que ninguém tem o direito de tirar a vida ao seu semelhante. Então nós por aqui já ficamos com uma ideia de qual será a posição da doutrina em relação ao aborto. No entanto, será que há exceções? Existe alguma situação em que, de facto, a interrupção da gestação, o aborto, seja considerado como permitido, digamos assim? Mais à frente vamos obter a nossa resposta.
para já, vamos recordar os diferentes tipos de aborto, porque existem diferentes situações de gestação interrompida. Existe o aborto espontâneo, o aborto induzido e o aborto terapêutico. Sendo que, dentro do aborto espontâneo, que do ponto de vista médico, o aborto espontâneo é aquele que acontece sem a intervenção de ninguém, como a própria palavra diz, de forma espontânea, do ponto de vista da doutrina espírita, conseguimos diferenciar situações dentro deste tipo de aborto. Sendo que este aborto espontâneo pode ser provocado pelo próprio espírito reencarnante, ou seja, o espírito que se está a preparar para reencarnar no futuro bebê. Kardec perguntou na questão 345, durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? E a espiritualidade responde, como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Quer isto dizer que o espírito pode ter medo quando se apercebe daquilo a que se comprometeu no plano espiritual, quando se apercebe daquilo que vai passar na sua próxima reencarnação, ou até quando se apercebe que vai lidar com espíritos com quem se comprometeu noutras existências e com quem tem provas difíceis para ultrapassar, pode à última da hora não se sentir preparado, ter dúvidas, recuar, e pode daí advir um aborto espontâneo, porque o espírito desliga-se e então a criança não vinga. Mas também pode acontecer o aborto espontâneo provocado pela mãe, sendo que as ligações energéticas entre o espírito e as moléculas do embrião podem ser rompidas pelo desejo persistente da mãe em eliminá-lo. Neste caso, na maioria das vezes, e até por falta de conhecimento de toda da reencarnação e daquilo que aprendemos e que a doutrina espírita nos ensina, isto acontecerá de uma forma até inconsciente, ou seja, a mãe não será de forma consciente que acaba por levar à situação do aborto espontâneo, mas por razões várias que podem acontecer, não quer, aquela gravidez não é de todo desejada, e o seu pensamento ser tão forte e a sua vontade tão grande que ela consiga realmente que esses laços energéticos se rompam e que aconteça este tipo de aborto. Depois, existe ainda uma outra situação em que o aborto espontâneo pode ser uma prova para os pais. Perguntou Kardec na questão 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? E a espiritualidade responde. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Nesta situação, provavelmente, em situações passadas, seja na presente encarnação ou em encarnações anteriores, estes pais poderão não ter dado devido valor à paternidade, à sua condição de pais. Podem ter abandonado os seus filhos, podem ter decidido por um aborto, podem não ter sido bons pais e agora estão sujeitos à expiação dessa má escolha que fizeram no passado. Então estão a passar pela situação de ficarem impedidos de ser pais. Sendo que, dependendo da forma como o aceitem, pode, numa mesma reencarnação, numa futura situação, ainda poderem ser pais dentro da mesma encarnação, dependendo da forma como aceitem essa prova que lhes é posta. Depois, temos então outro tipo de aborto, que é o aborto terapêutico, sendo que a medicina reconhece várias situações em que o aborto é considerado como permitido e legal. Dependendo do país, até um certo número de semanas, isso varia de país para país. As situações que são consideradas válidas são, por exemplo, para salvar a vida da gestante,
para dar fim a uma gestação que resultaria numa criança com problemas congénitos que seriam fatais ou associados com enfermidades graves, para reduzir seletivamente o número de fetos para minorar a possibilidade de riscos associados a gravidezes múltiplas, para preservar a saúde física ou mental da mulher. Mas será que a doutrina espírita também vê como válidas estas situações todas que estão aqui listadas? Pelo que acabámos de ver e pela pergunta 880 que Kardec fez logo no início e que nós mostramos, não. Até porque, pelo princípio básico da reencarnação, que a doutrina espírita nos ensina, sabemos que é através das dificuldades, através das provas, que nós vamos evoluir. E é através de, por vezes, problemas congénitos, problemas mentais ou físicos, que nós vamos expiar situações do passado, erros do passado. Então, logo ali, aquela segunda razão de o aborto ser permitido em caso de, por exemplo, problemas congénitos, que seriam fatais ou associados com enfermidade graves, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, isto são situações em que estes espíritos vêm para espiar, para aprender, para evoluir, para progredir. Então, privá-los disso, através do aborto, é impedi-los de progredir, impedi-los de evoluir. Então, já vamos ver a seguir, através da questão 359 que Kardec colocou à espiritualidade, qual é a posição da doutrina espírita. Kardec perguntou: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E a espiritualidade responde que preferível é se sacrifica o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, esta é a situação, a única situação em que, de facto, a doutrina aceita que o aborto seja efetuado. Até porque aquele espírito que ainda não reencarnou poderá ter uma oportunidade até bem próxima, depende da situação, de voltar a reencarnar. Então, neste caso, é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe, sendo que, não raras vezes, até poderá reencarnar no mesmo seio familiar, até tendo a mesma mãe. Por isso, depende muito da situação, mas poderá acontecer. Aquele tipo de aborto em que vamos focar mais a exposição de hoje é o aborto induzido. Aquele em que a interrupção da gravidez é intencional. Há todo um planeamento. É um ato que é feito em consciência. Há uma decisão que é tomada pela própria ou por aqueles que também estiveram envolvidos, frequentemente o pai, não é? E mesmo a família. Mas há uma decisão que é tomada e há um planeamento de interrupção dessa gravidez. E então, nestes casos, podemos estar a comprometer-nos bastante para o futuro, sendo que podemos estar a privar-nos de resolver uma situação que inclusive tínhamos já planeado no plano espiritual antes de reencarnarmos, e podemos estar a comprometer-nos também para o futuro, porque no futuro pode-nos acontecer aquela situação que falámos há pouco, de termos que passar por uma prova em que, por exemplo, temos um aborto espontâneo de um nado morto, em que nem sequer chega a ser habitado por nenhum espírito, aquele embrião, foi apenas para nós passarmos pela a experiência de não podermos ser pais, porque algures lá no passado podíamos tê-lo sido e optámos por não o ser. Então, existe um filme, que é o filme dos espíritos, baseado precisamente no livro dos espíritos, que foca muito bem esta temática do aborto e que achámos importante trazer aqui alguns excertos, mas convidamos-vos a todos, se possível, se tiverem a oportunidade, a visualizar o filme completo, porque ele tem ensinamentos maravilhosos, é enriquecedor e
a maior parte das vezes as imagens valem mais do que 1000 palavras, como se costuma dizer. Então, vamos começar por ver aqui o primeiro trecho e depois falamos mais um bocadinho. Vai adiantar ficar assim. Sim. O que tem que ficar assim? Como é que você quer que eu me sinta? Logo agora que eu tava terminando a faculdade? Como é que eu vou fazer? Você vai sair? Vou dar uma arejada na cabeça. Bruno. Me ama ainda? Você fez o que tinha que fazer, Luísa. O que foi? Eu sempre quis ser mãe. Sempre. Também quero ter uma família. Só acho que não tá na hora ainda. É mesmo, Bruno? Quero, você sabe disso, Luísa. Eu sempre te falei. Pra você é fácil. Você tem seu pai. Como se não tivesse. Ele vive tão no mundinho dele. Vem cá, vem. Vem cá. Tô arrependida. Então, este casal que protagoniza aqui o filme, o Bruno e a Luísa, dão-nos um exemplo de uma situação em que, por vezes, até sem haverem problemas congénitos, sem haver qualquer risco para a vida da mãe, se opta pela interrupção da gravidez. Neste caso, por exemplo, o Bruno diz que estava a acabar o seu curso na universidade, não era o momento certo e muitas vezes não é o momento certo, por variadíssimas razões. E então ele pressiona a Luísa a ir fazer um aborto, que claramente tinha um desejo muito grande de ser mãe, mas não se vê apoiada pelo seu companheiro e sente a necessidade de interromper a gravidez. No entanto, como vemos depois um bocado mais à frente, ela está arrependida da decisão que tomou, o que também frequentemente acontece. Neste caso, voltamos a lembrar que não só a mãe aqui foi responsável pela interrupção da gravidez. Aquele pai que influenciou bastante, como nós vemos no vídeo, a decisão, que muito provavelmente se ele não tivesse induzido a Luísa a fazer o aborto, ela nunca o teria feito. E a responsabilidade dele é igual ou superior à dela. Neste caso, nós aqui só trouxemos uns excertos do filme, mas depois o filme continua 10 anos mais à frente. E o que se vem a verificar é que Bruno está sozinho, a Luísa, entretanto, desencarna. Na altura não sabemos em que circunstâncias aconteceu. Bruno fica com problemas graves de alcoolismo por ter perdido a esposa. Nunca chegaram a ser pais. E ele entra num processo grave de desespero, envolvido no álcool e chega mesmo a pensar no suicídio. Não por acaso,
toma contacto com a doutrina espírita porque alguém lhe oferece o livro dos espíritos. A início ainda começa a lê-lo, acha que é uma tolice, não acredita em nada daquilo que lê, porque se sente grandemente injustiçado e revoltado contra Deus, porque considera que a sua vida está da forma que está porque Deus é injusto, porque ele não o merecia. E então não recebe logo a mensagem, o terreno ainda não estava pronto naquele momento para receber, mas decide contactar um professor antigo que ele tinha na universidade, e como era muito interessado pela área da psiquiatria, psicologia, e era essa a sua área, ele questiona o professor, que sabia que ele era espírita, sobre o que andava a ler. E começa a ler o livro dos espíritos, e é aí que as coisas começam a melhorar na sua vida. Então vamos ver mais um bocadinho. A alma se une ao corpo no instante da concepção. O aborto é para o espírito uma existência nula e que ele vai ter que recomeçar. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação, pois há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Você fez o que tinha que fazer, Luiz. Senti sua falta. Eu também, professor. De sua falta. Sério? Mas eu imaginei que você estava bem. Olha, se eu não tivesse, eu também não ia te dar sossego, viu? Mas você tá bem, não tá? Tudo bem, bem melhor. Então aí, seguindo os 12 passos do A. E ó, quase terminando de ler o livro, hein? Você quer dizer estudar? Estudar, verdade. Agora há pouco eu estava lendo sobre a questão do aborto, né? Professor, é uma questão bem delicada, né? Delicada e séria, né? Há quem sofra e faz sofrer ao cometer essa decisão terrível. E o que você acha da seleção de embriões saudáveis, hein? Ô, Bruno, como diretor clínico aqui, eu venho aprendendo a entender melhor a relação entre ciência e espiritualidade. Então, por que será que essas pessoas nasceram assim? Falha cromossômica, predisposição genética, pode ser um monte de coisa. Consequência, mas é a causa. Bruno, onde está a justiça de Deus? Por que certas pessoas nascem ricas, inteligentes, saudáveis e outras tão debilitadas? Pode pensar, né? Pensa, Bruno, pensa. E você vai verificar que a vida que se inicia no útero pode ter um histórico de milhares de anos. Essa gestação só pode ser interrompida quando houver risco de morte para a mãe. E se tiver que vir doente? Que venha! Se tiver que reencarnar cheio de deficiências. A cura, Bruno, é pelas portas da maternidade. Então aqui Bruno já começa a tomar consciência, conforme o conhecimento e o estudo vai progredindo, já começa a tomar consciência daquela decisão que ele tomou no passado. E a pouco, ainda cheio de dúvidas, porque ele questiona, mas por que não fazer uma seleção de embriões para evitar problemas congénitos? Ou porquê decidir por ir para a frente com uma gravidez, sabendo-se que vão haver deficiências graves?
Mas a pouco e pouco ele começa a tomar consciência e o professor dá-lhe todo aquele esclarecimento de que nada é por acaso. Existe uma razão para aquilo estar a acontecer, senão Deus era extremamente injusto, porque daria a todos, a uns a riqueza e a outros a pobreza, a uns a inteligência e a sanidade e a outros privá-los dessa inteligência. Então, Bruno começa-se a questionar e fica a pensar, porque é uma pessoa que gosta de aprofundar todo esse estudo. E então ele continua e vai começar a visitar o centro clínico de que o professor é diretor. Então, vamos ver só mais um bocadinho. Como está? Bem. Levi, não entendo você ter trocado a universidade. Depois de tanto tempo. Sabe, o trabalho aqui é importante, é reconhecido e tudo mais, mas... sei lá, eu não entendo. Eu não troquei a universidade. O meu trabalho, acadêmico inclusive, continua aqui, nesse imenso laboratório de amor. A gente aqui não trata apenas da saúde física e mental deles. A gente trata da saúde espiritual. Eles não são pacientes. Eles são pessoas em processo evolutivo. Levi, processo evolutivo? Sim. Que é isso? Sim, senhor, como eu e você. Só que a evolução deles se dá através da deficiência. É através dela que eles se curam. Professor, olha, eu até acredito em Deus, sabe? Acho que deve ter vida após a morte, essas coisas todas aí. Agora, cura? Que é isso, né? É que você está pensando, sabe no quê? No agora. E nós aqui tratamos deles num processo a longo prazo. Todas essas pessoas que estão passando pela deficiência, um dia vão desencarnar e vão reencarnar talvez sem deficiência nenhuma. Enquanto outros que hoje gozam de perfeita saúde mental podem reencarnar como no futuro? Ninguém sabe. Eu acho que você pode ser muito útil aqui para nós, nesta casa. Pensa nisso. Então, Bruna, pouco e pouco, vai começando a inteirar-se do porquê de alguns de nós encarnarmos assim, com todas estas dificuldades, e também de que o facto de nesta reencarnação termos vindo sem deficiências, nem mentais nem físicas, numa posição até mais favorável economicamente, não implica que no futuro não teremos que passar também por certas provas. Podíamos ainda não estar preparados para passar por elas na presente reencarnação. E por isso termos deixado um bocadinho mais para a frente. Mas a pouco e pouco, Bruno começa a entender que aprende-se muito naquele ambiente, que não só o ambiente académico, o ambiente universitário, era uma fonte de aprendizagem, que aquele era um laboratório também de amor, porque ali aqueles espíritos estão a passar por situações em que vão evoluir em termos de humildade, ter contacto com o amor. Se calhar alguns deles podem ter sido abandonados e postos ali pelos pais, outros estão ali porque os pais não teriam condições para tratar deles. De qualquer forma, estão ali a receber amor daqueles voluntários que tratam deles e a ter contacto com valores que se calhar ainda desconheciam e pelos quais eles precisam de passar. Mas com o passar do tempo e com o aprofundar do estudo, Bruno sente a necessidade de ir um bocadinho mais longe, de tentar entender a sua situação, o seu caso em específico. E então pede ao professor se lhe permite que ele assista a uma reunião mediúnica onde é permitido
alguns espíritos sofredores que se comuniquem através de médiuns para poderem ser ajudados. E o professor explica que não é normal abrirem essas reuniões a qualquer pessoa, mas tendo em conta que o Bruno andava a aprofundar-se no estudo, que lhe iria permitir que ele então assistisse a uma dessas reuniões. Então vamos ver um bocadinho um excerto dessa reunião mediúnica. Seja bem-vindo, meu amigo. Não sou teu amigo. Quero justiça. E tô no meu direito. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. E você tá me atrapalhando. Exijo que você se afaste. Deixe isso para a justiça divina. Deus está muito ocupado. Quem com ferro fere, com ferro acaba ferido. O que foi que te fizeram? Você sabe muito bem. Não. Eu não sei. Não me deixaram nascer. E agora eu quero justiça. Você já parou para pensar quando tudo isso pode ter começado? Quando me abortaram. Será? E se eu te disser que pode ter começado lá atrás? Vamos todos mentalizar firmemente Jesus e pedir que Ele mostre a verdade no painel mental desse nosso irmão. Aqui Bruno, apesar de estar a ouvir esta comunicação deste espírito sofredor e se identificar com a situação que está ali a ser narrada, ele ainda não toma consciência que aquele caso está diretamente relacionado com ele. E no filme, que aconselhamos a que vejam, porque é realmente muito enriquecedor, vai ser mostrado àquele irmão sofredor o porquê, qual a ligação espiritual dele com os espíritos que iriam ser os seus futuros pais, e vai-se perceber no filme o porquê de ter sido planeado, ele reencarnar naquele seio familiar, e o facto de lhe ter sido privado esse direito a reencarnar e não poderem levar para a frente o compromisso que tinham feito no plano espiritual, ficou com que ele levou a que ele ficasse revoltado, a que não aceitasse a situação e ficasse com vontade de vingança. E como ele ali diz, já tinha levado à morte da Luísa, sendo que Bruno aqui ainda não sabia que este caso estava diretamente relacionado com ele, e agora o objetivo dele era levá-lo a ele também, se possível, a cometer o suicídio, mas com a influência do professor e da doutrina espírita e do estudo, isso não lhe estava a ser possível. Por isso é que ele estava a dizer para o professor sair do caminho dele. Ou seja, a decisão de Bruno e Luísa no passado abriu portas a um processo obsessivo e a maior comprometimento ainda, em vez de a expiação de erros de vidas passadas. Então, aquele irmão sofredor vai ser levado a ver qual a sua ligação com aqueles espíritos que iriam ser os seus pais,
E depois de lhe ser mostrado, vamos ver aquilo que ele transmite. O que te foi mostrado? Eu matei ele. Com certeza. Muito obrigado. E então? Eu nem sei o que dizer, professor. O que você sentiu? Fiquei muito impressionado com essa história do espírito abortado. Infelizmente, esses casos são muito comuns. A gente fez um aborto. Que tá feito, tá feito. O sábio não se senta para se lamentar. Ele se põe alegremente a corrigir o erro que cometeu. Quem disse isso? Allan Kardec? Com certeza ele pensava assim. Mas quem disse isso foi William Shakespeare. Então, de facto, nós aqui, por este último bocadinho do filme que mostramos, podemos ver que aquele espírito tinha no passado matado aquele que iria ser o seu futuro pai. Então isto é tudo muito mais complexo do que aquilo que podemos imaginar ao início. E a lei de causa e efeito não falha. É uma lei natural, é uma lei divina. E como tal, não é aquilo que acontecia na vida de Bruno. Não era castigo de Deus. Eram apenas consequências dos seus atos passados e das decisões tomadas. E é-nos dada a oportunidade, porque Deus, no seu amor infinito, perdoa-nos, como dissemos há pouco, o número de vezes que forem necessárias, é-nos dada a oportunidade de, em reencarnações futuras, podermos corrigir esses erros do passado. Mas este excerto tem também uma mensagem lindíssima, é que não precisamos ficar presos ao erro. Se erramos, é importante que estudemos e que não voltemos a cometer o erro, mas não vamos ficar presos à culpa. Vamos corrigir esse erro. Há muitas maneiras de o fazer, como, por exemplo, trabalhar naquele centro onde tantas almas, naquele processo evolutivo, estão a passar por dificuldades nesta reencarnação. Então, se nós temos a oportunidade nesta reencarnação de ajudar, o fazermos esse trabalho, por pouco que seja, já é um passinho para corrigirmos esses erros passados. Então não vamos ficar a chorar e a lamentar e presos à culpa, vamos agir, como estava a dizer ali o professor de Bruno. Então, em conclusão a este tipo de aborto, o aborto induzido, que é intencional, vamos aqui ver a questão 358 que Kardec colocou à espiritualidade, onde ele diz: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação, seja qual for, desde a concepção até ao parto. E a espiritualidade responde que há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Foi precisamente o que vimos ali no filme. Por maiores deficiências que venha aquele bebê a ter, é muito importante que ele venha, porque por alguma razão ele traz essas deficiências, e impedir o seu nascimento é impedir que ele passe por essas provas que lhe iam permitir a sua evolução. Então, para resumir, trazemos ainda um excerto também, mas agora do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em que o capítulo 17 é todo dedicado a esta temática do aborto. E
compila muito bem tudo aquilo que tivemos a falar até agora. E vamos passar a ler. Depois falamos um bocadinho e resumimos este texto. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifica a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os da nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas e, então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados que se nos entranham à vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume, que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem connosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Isto vem muito de encontro àquilo que aconteceu no filme que estivemos a ver. Houve ali um compromisso daquelas 3 almas no plano espiritual em virem passar uma reencarnação conjunta para acertos de erros, de escolhas erradas em vidas passadas. Isso acabou por não acontecer e levou a um processo de obsessão em que tudo se tornou mais problemático do que se aquele filho tivesse nascido e fosse um filho problemático, um filho que até fosse dar grandes dores de cabeça aos pais, que até nem se desse com eles por essas questões que ainda estavam lá recalcadas, e um potencial amigo, como diz aqui no texto, que se poderia vir a tornar um amigo após uma reencarnação bem-sucedida, se assim acontecesse, acaba por se tornar um inimigo no plano espiritual, que se tornou um obsessor que inclusive levou à morte Luísa e estava a tentar fazê-lo também com Bruno. Por isso, isto são decisões que têm que ser muito ponderadas e temos que usar de todas as ferramentas e estudar para que, em horas de aflição, possamos tomar a melhor escolha. De qualquer forma, como disse o professor de Bruno no filme, a cura é pelas portas da maternidade. Por isso, devemos dizer sempre sim à vida, porque é pelo nascimento, é por uma nova reencarnação que poderemos evoluir. Então, mesmo para finalizar, trouxemos um vídeo que é uma curta-metragem de apenas 4 minutos e que se intitula Deixa-me Viver. Onde tá, gente? Nascer tá meltinho.
mas nada é acaso. Deus sabe tudo. Tem panela dentro. A gente faz promessas, mas mesmo assim, temos dúvidas. Dificuldades, desafios, as pedras do caminho que a gente vai contar. Dor, risos, lágrimas, meus pais me assintalam. Alguns amiguinhos meus vamos recusá-los e devolvidos. Tudo que a gente queria é ser tratado com amor, carinho, respeito. A gente precisa nascer no lar que precisamos. E mais importante, nascemos junto das pessoas que precisamos estar. Papai, mamãe, papai, mamãe. A colagem vencimento. E é assim que terminamos a nossa exposição de hoje, com esta mensagem de amar a vida e dizer sempre sim à vida. Agradecemos a Jesus e à espiritualidade amiga por todo o apoio que nos deram nesta exposição e desejamos que fiquem todos bem e que fiquem com Jesus. Um abraço para todos e obrigada pela vossa atenção.